Olá, pessoal. Meu nome é Celso, tá? Mais conhecido como Celso Boina, professor Celso Boina. E antes de começar, gostaria que vocês seguissem o canal, ok? Ah, Acionem o sininho, né? Que vocês pudessem acionar o sininho. Eh, que vocês pudessem dar um like, né? Curtirem este vídeo e compartilhem, tá? Que assim vocês estarão a me ajudar e eu também estarei ajudando, né, as pessoas, tá, na feitura de questões, né, também, né, na apresentação de aulas, enfim. E vamos lá, vamos seguir com o vídeo, tá. E esse vídeo aqui, ele trata de uma questão do Enem, tá, do ano de 2023, eh, e tá aqui o texto, tá, deem pause, deem uma lida. Os três principais pertinentes para as questões para a resolução da questão estão sublinhados, tá. É uma questão que você pode fazer rapidamente se você tiver conhecimento, tá, de tal assunto, mas eu vou dar uma destrinchada aqui, ok? Dar uma destrinchada aqui na questão, que é uma questão importante, né, importante para a gente saber além, né, do campo acadêmico, além do campo do conhecimento escolar, precisa saber para a vida também. Então vamos lá. A questão, ela fala sobre a leishmaniose, tá. A leishmaniose, ela é causada, tá, o patógeno dessa doença, normalmente a doença ela recebe o nome, tá, o nome tem a ver com o seu patógeno, com o seu com o micro-organismo, com o organismo causador da doença, ok? E esse organismo, ele é um micro-organismo cujo nome dele é Leishmania, do gênero, né, são micro-organismos, tá, do gênero Leishmania, tá. Eu coloquei aqui, SPP, porque significa que aqui está no plural, ok. Então são micro-organismos, né, algumas espécies, tá, do gênero Leishmania, ok. É assim que é a regra, né, na biologia, né, do sistema binomial, eh, de organismos, né, de seres vivos, é assim, ok? Temos o nome do gênero e o nome da espécie. Como não tem a espécie designada, só o gênero, né, então a gente põe SP se for no singular ou SPP se for no plural, ok? E organismos desse gênero, né, tu percebe que eu estou falando espécie, gênero, tá? São classificações que estão dentro da taxonomia, elas têm hierarquias, ok? Uma hierarquia maior que a outra consequentemente, a outra é menor do que, entendeu? E tem menores, tem hierarquias menores e tem hierarquias maiores, tá? Então, organismos do gênero Leishmania, na taxonomia, é uma classificação dos seres vivos, né, dada através de suas características morfológicas, características fisiológicas e na era moderna, né, com o advento da genética, com o advento da genética, também características genéticas, ok? Então, organismos do gênero Leishmanias, eles pertencem, tá, à ordem Kinetoblastida. Vou escrever aqui, ó, Kineto, botar o pinguinho aqui, Kinetoplastida, tá? Kinetoplastida. O que é isso, Celso? Cara, biologia, muita coisa é respondida na biologia pelo conhecimento do que significa tal nome. É muito nomezinho, né, galera? Mas se você souber o que significa cada nome, tu já responde a questão,
normalmente, tá? De estruturas, essas coisas. Quineto, né? Aqui, né, é uma estrutura, tá? Esses animais dessa classe, dessa ordem, desculpa, dessa ordem, eles possuem uma estrutura chamada kinetoplasto, tá vendo aqui? Kinetoplasto, tá? Kineto significa movimento, é uma palavra grega, né? Só que aqui tá com C porque ela foi latinizada, né? Vamos dizer assim, tá? Foi latinizada. Aqui tá no grego, né? Kineto significa movimento. Plastida, aí aqui tá plasto, né? Porque é o nome da estrutura, ok? Kinetoplasto. Plasto significa organela, tá? E faz sentido, porque esse kinetoplasto, ele é uma mitocôndria especializada. Eu não vou aqui entrar no âmbito, não vou entrar a fundo do que é uma mitocôndria, tá? Mas vou dizer por alto. Mitocôndria é uma organela e é famosa, né? Para quem estuda biologia, nunca ouviu falar de mitocôndria, né? É difícil não ter ouvido, né, falar dessa organela. Mas é uma mitocôndria especializada. Mitocôndria é uma usina energética, vamos dizer assim, né, dos seres vivos, ok? Dos seres eucarióticos, né, que apresentam núcleo. Então a mitocôndria, ela é uma usina de energia, ok, galera? Pô, usina de energia, e está perto, e essa usina de energia, essa mitocôndria especializada desses organismos, né, micro-organismos, esses kinetoplastos, elas estão, note, eu vou até aproximar aqui para vocês verem. Note, claro que isso aqui é uma representação, tá mal desenhada, enfim, mas confia. Esses kinetoplastos, eles estão próximos de outra estrutura aqui, tá vendo? Que eu estou passando aqui com lápis, né? São chamadas de flagelo. Esses organismos, em uma dada fase da sua vida, que eles têm mais de uma fase na vida deles, tá? Mas em uma dada fase da vida deles, eles têm flagelo, essa estrutura aqui, flagelo, que é responsável pelo movimento. Ó, fecha, pelo movimento. Para se movimentar, você precisa de energia, né, galera? A gente precisa de energia e esses organismos, né, têm aqui perto das suas estruturas de movimento, uma mitocôndria especializada para fornecer energia necessária para esse movimento, que é chamado de kinetoplasto, né? Kinetoplasto. Então, por isso que recebe esse nome, né? Essa mitocôndria recebe esse nome. Kineto, movimento. Plasto, organela. É uma organela, é uma mitocôndria que dá energia pro flagelo, pro organismo se movimentar. Entendeu? Tudo tem um porquê, cara. Na biologia, tudo tem um porquê. Aí essa estrutura aqui e essa fase da vida que eu mostrei, né, do Leishmania, que é um kinetoplastida, né, tá ali na ordem dos kinetoplastida, né, é a fase promastigota, né? Nessa fase promastigota, eles têm essa forma mais ou menos aqui, né, assim, ovalada, né, sei lá, meio elipsoide, não sei muito bem escrever não, mas tá assim, né, nessa forma, e eles têm flagelo, ok? É uma forma de vida vegetativa, né? Também ela como é que fala? Esqueci o nome. Mas ela se reproduz de maneira muito acelerada, ok? E ela é de vida livre, ok? Ela é de vida livre, tá? Predominantemente, né, de vida livre, ok? Ela fica livre ali no meio em que ela está, ok? Só que ela tem outras formas, né, no seu ciclo de vida. Quando ela não está em, quando ela não está na sua forma livre, ela está dentro de outra célula. Lembre-se, ela é um patógeno, né, é um parasita que vive em outras células, ok? Do seu hospedeiro. Quando ela está dentro das células do seu hospedeiro, ela apresenta essa forma, né? Ela perde, né,
perde ou de maneira total ou de maneira quase que total, não vou nem dizer parcial, né, vou dizer quase que total ou total, o seu flagelo, ou de modo que esse flagelo é ausente ou residual, entendeu? E ela muda também um pouco a forma da sua célula, né, se diferencia aqui, né, uma vez que a célula aqui está meio ovalada no promastigota, aqui ela fica um pouco mais arredondada, entendeu? Fica um pouco mais arredondada. Essa estrutura aqui é o núcleo, né? É o núcleo da célula, ok? São células eucarióticas, né, que apresentam núcleo. Então aqui ela está parasitando a célula, tá dentro da célula, ok? Lá se multiplicando, ok? Multiplicando, tá? Então aqui é a forma a mastigota dela, tá? Ok. Aqui, note que ela está fixada a algo. Eu vou explicar o ciclo de vida desse micro-organismo mais à frente, mas note que aqui tem a superfície e ela está fixada a essa superfície. Tem aqui flagelo, isso aqui é um flagelo, e vê que ela é parecida, né? Essa forma, se você for olhar um indivíduo apenas, ela é parecida com a forma promastigota, ok? Só que predominantemente, quando ela está na forma paramastigota, ela está fixada a uma superfície. Está ali céssio, né? Vamos dizer assim, está ali fixada a uma superfície, ok? É o trato, né? É ali do trato digestório de algum hospedeiro dela, em alguma fase da vida dela, que não vou soltar spoiler total, né? Mas aqui ela está na forma paramastigota, ok? Então, é um organismo que apresenta várias fases, ok? Em sua vida, tá? Então tá. Então, é um micro-organismo que apresenta várias fases na sua vida. E onde eles apresentam essas fases, Celso? Vamos ver agora, tá? Onde eles se apresentam nessa fase? Deixa eu só dar uma voltada aqui, eu vou tirar esse nome kinetoplastia, tá? Dá uma voltada. Aqui está o ciclo de vida deste organismo, ok? Vou dar uma aumentada aqui, note, de maneira geral, e eu vou começar aqui, tá, o ciclo de vida dele. Claro, eu poderia começar em qualquer ponto, já que trata-se de um ciclo, né? Ciclo, né, uma roda, né, já que é algo que acontece diversas vezes, né, e de maneira cíclica, de maneira circular, vamos dizer assim, né? Claro que não é literalmente um ciclo, mas acontece, né, repetidas vezes, ok? Várias fases aqui da vida desse organismo, mas vamos começar de um ponto para ficar didático. E que ponto é esse que nós vamos começar? Vamos começar, tá, do organismo que transmite essa doença, do organismo transmissor mesmo dessa doença, que são organismos ali da classe dos insetos, né, do insecta, ok? E da subfamília né, que são ali da subfamília, que são organismos flebotomíneos, né? São organismos são flebótomos, né? Da classe flebótomo, né? Flebótoma. Cada nome, né, gente? Mas enfim, tá? Para ser mais específico, o principal, né? O principal organismo transmissor dessa doença são os mosquitos palha, tá? São os mosquitos palhas que são que são flebotomíneos, né? São da família Flebótoma, tá? Da subfamília Flebótoma, tá? E da classe insecta, são insetos, tá? E quem transmite essa doença são as fêmeas, tá? São os vetores. Vetor é uma palavra que vem do latim,
que significa aquele que leva, aquele que carrega. Entendeu? Então, você vê que essa palavra é bem ali, né? Faz jus, né? Tem tudo a ver, né? Com o papel desse mosquito, né? Nesse ciclo, ok? Então, e por eles serem insetos, né? Eles não deixam de ser hospedeiros, porque você vê que um ciclo, uma parte do ciclo do Leishmania se passa no interior, né, desse inseto. Então ele é um hospedeiro, não deixa de ser um hospedeiro. Além de ser vetor de transmissor, ele é um hospedeiro invertebrado por ser um inseto. E quem transmite essa doença não são os machos dos flebotomíneos, né? Vou falar mosquito palha aqui, tá, galera? Que é o principal, né? São diversas espécies dentro dos flebotomíneos, né? E o mosquito palha é o principal, tá? Então, a fêmea do mosquito palha, ela transmite. O macho não, o macho, ele fica lá comendo a seiva dele, tranquilo, se reproduzindo na época de reprodução, ok? Come seiva de plantas, né? Mas a fêmea, olha, aqui já dá para parar a questão e responder. A fêmea é hematófaga, né? A fêmea é hematófaga. O que é hematófaga? Hemato, hemato em grego é sangue. Fago, aqui eu botei porque é fêmea, né? A fêmea faga, né? Aí é gênero, questão de gênero, português, né? Mas fago é comer. Então a fêmea se alimenta de sangue. Hematofaga, né? Hematófaga, ok? Então, para vocês verem, tudo tem um porquê na biologia. Esses nomes complicados têm um porquê. Se você for tiver a curiosidade de pesquisar a etimologia, né, das palavras. Então, aqui já dava para você ir lá nas opções e marcar, tá? Mas eu vou seguir. Vamos lá, sigamos. Então, vamos começar com esse ciclo aqui. Uma fêmea infectada, tá? Uma fêmea infectada pelo Leishmania, ok? Pelo Leishmania. E aqui, né, quando o Leishmania está na proglósside, né, aqui, ó, na proglósside, no aparato bucal da fêmea, ele está na forma promastigota, tá vendo? O desenho, lembra? Lá no início da aula, se está com dúvida, volta lá quando eu falei, né, dessa forma aqui de vida, né, dessa forma de vida aqui do Leishmania, ok? Então aqui são os promastigotas. Tem o nome, promastigota, metacíclico, enfim. Vamos ater a forma, tá? Promastigota. Tá lá na boca, né? Vamos dizer, entre aspas, na boca do mosquito, na proglósside, no aparato bucal do mosquito. Ele pica. Ele pica mamíferos, né? Ele pica em busca de sangue, né? Outros seres em busca de sangue. Pode ser um cão. Deixa eu diminuir aqui. Pode ser um cão. Pode ser um humano. Pode ser gente. Pode ser outros mamíferos. Podem ser outros mamíferos, tá? Ou seja, quando esse cão, esse humano, esses outros mamíferos são picados, eles passam a ser o que? Os hospedeiros vertebrados, né? Mamíferos, nós somos mamíferos e mamíferos são vertebrados, ok? Mas eu vou meter ao cão, que é o comando da questão está com o cão, certo? Então eu vou marcar aqui, né? Ó, tá marcado aqui, cão. Então o cão, ele é infectado quando é picado pelo mosquito, pela mosquita, né? Pelo mosquito fêmea, ok? Através de suas proglósside, né? Através da sua proglósside, que é o aparato bucal da fêmea, que ela usa para sugar o sangue, ok? Uma vez que esses promastigotas entram no hospedeiro vertebrado, tá? Eles podem entrar em diversas células. Só que eles têm mais afinidade com células que a gente chama macrófagos, que eles pertencem, e outras células também, principalmente, né? Sistema fagocitário mononuclear, ao qual o macrófago faz parte. Também tem outros tipos celulares que fazem parte desse sistema,
tá? Podem ser células dendríticas e por aí vai, tá? Tem outras células, mas eu vou nomear aqui de macrófago, ok? E essas células, esses macrófagos, eles pertencem ao sistema imune inato, né? Ao sistema imune, a imunidade inata, tá? Que é a primeira resposta imune que que nós temos, ok? No nosso organismo. E o que essa célula faz? Ela fagocita, ela ingere, ela ingere para dentro dela, tá? Esses promastigotas. Só que, ao ingerir, né? Eu não desenhei aqui, esses promastigotas são revestidos por um vacúolo. Tipo, dentro de um vacúolo, não vou desenhar, só para vocês terem uma ideia, depois eu tiro. Um vacúolo. E nesse vacúolo, quando eles são incorporados, né, fagocitados, eu escrevi aqui fagocitose, eles perdem, tá, esse flagelo e se diferenciam, né, se transformam na forma mastigota. Lembra que eu mostrei para você no início? A mastigota, tá? Esses amastigotas, eles se multiplicam, tá? Por reprodução assexuada, tá? Mas se multiplicam, essas células se multiplicam, tá? E acabam por romper esse macrófago, tá? Eles acabam por romper esse macrófago. E rompendo esses macrófagos, tá? Rompendo esses macrófagos, eles se voltam, né? Eles são direcionados para o interstício do tecido, né? E o que são esses interstícios? Né? Eles são pequenos espaços, tá? Do tecido, tá? Vamos dizer assim, como é que eu vou explicar? É uma cavidade, vamos dizer assim, entre a célula e um vaso, vamos dizer assim, tá? São ricos ali em líquidos, né? Tem líquidos ali, né? De linfa, enfim, tem um monte de líquidos ali, tá? Mas é um espaço rico em água, né? Claro, nosso corpo é muito rico em água. Só que eles saem da célula, tá? É um espaço entre um órgão, vamos dizer assim, célula, órgão, né? O órgão é formado de célula, mas é um espaço de célula. É um espaço entre a célula e um vaso linfático, um vaso sanguíneo, enfim, tá? Essa parte mais chamada de interstício, tá? Cavidade. E nesse espaço, esse interstício, eles são fagocitados de novo, novamente, tá? Porque os macrófagos, eles estão presentes nos interstícios, né? Entre os tecidos, vamos dizer assim, né? Entre os tecidos, no sistema, no sistema sanguíneo também, né? No sangue, eles estão presentes em diversos órgãos do nosso corpo, até porque precisa, né? Eles fazem parte do sistema imune, né? Como eu disse, eles fazem parte do sistema imune inato, ok? Então, a gente precisa ter uma resposta imunológica, assim, de cara, que não seja tão específica, entendeu? Entrou alguma coisa estranha ali, né? Nosso organismo precisa. Do cão também, né? No caso do cão, precisa, ok? Então, nesse interstício, né? Esses amastigotas vão ser fagocitados novamente, e daí eles podem entrar na corrente sanguínea, certo? Quando eles entram na corrente sanguínea, esse cão pode ser picado de novo, certo? Então, esse cão, ele será picado novamente pelo, pelo, pela, pelo mosquito palha, né?
o mosquito palha fêmea, tá? E ela ingere esse sangue, né? Ingere o sangue e esse macrófago também pode ser ingerido por ela. Quando esse macrófago chega ali na faringe, né? Começa na faringe. Chega na faringe, né? Que fica logo após a proglósside dela, né? O aparato bucal dela, o aparelho bucal. Esse macrófago ingerido ele já se rompe, né? E o amastigota aqui ele já se diferencia, né? Ele já se transforma no promastigota novamente, tá? Então, e nisso, tá? Quando ele atinge a faringe ou esôfago, ou isso pode acontecer na faringe, pode acontecer no esôfago, pode acontecer no estômago, tá? Uma desses desses compartimentos, né, do sistema digestório do mosquito, pode acontecer essa diferenciação. Então, esses promastigotas, eles começam a povoar, a se aderir, tá? Lá, especialmente no estômago. No estômago do, é, do mosquito palha. Vou especificar aqui, tá? Do mosquito palha. E aí, também começam a migrar para o intestino. Intestino médio dele. E lá, né, no estômago, especialmente no intestino, no estômago, no esôfago, na faringe, eles se diferenciam, se fixam, né, começam a povoar, os promastigotas podem se fixar ainda como promastigotas, tá, e povoar aquilo ali, mas eles começam também a se diferenciar em outra forma, que é aquela paramastigota, ok? Começa a se diferenciar em paramastigota. E eles começam a povoar, né? Aí começa do intestino médio, né? Os paramastigotas povoam o intestino médio, o estômago, o esôfago, a faringe. Nota que eu estou subindo de novo, né? Estou subindo até chegar à proglósside de novo. Quando esses paramastigotas chegam lá, né? Fixados lá né? Começam a povoar de tal modo que chegam na faringe. Quando eles chegam na faringe, eles se diferenciam novamente em promastigota. Nota, tá percebendo que o ciclo continua em promastigota, tá? E quando tá lá na proglósside, né, já diferenciado com promastigota, o ciclo continua. Ele pica outro cão, aí começa, né, o ciclo novamente. Beleza? Eu expliquei o ciclo todo, né, mas a gente já poderia responder a questão já no início do ciclo. Já no início do ciclo. Ok? A gente já poderia responder no início do ciclo. Por quê? Ema, né? O mosquito, ele é a mosquita, a mosquita, entre aspas, né? Um mosquito fêmea, ele é hematófago. Ema, sangue, comer. Então, já dava para responder aqui a pergunta da questão. Em qual material biológico dos cães a presença desse protozoário representa risco de transmissão dessa zoonose? Ora, um mosquito ele não se alimenta de sangue? Então, ele se alimenta de um sangue de um cão infectado e passa para outros mamíferos, certo? Então, a resposta, né, o risco de transmissão dessa zoonose é pelo sangue. Respondida a questão, galera. Você poderia ter respondido se você... você nem precisaria conhecer o ciclo todo, mas se você soubesse que o vetor é um mosquito hematófago, você já matava. Hematófago se alimenta de sangue, vai se alimentar de um cão e vai passar para outro cão, outro humano ou outro mamífero. Então, sangue do cão infectado que representa perigo de transmissão, né? Então, pergunta respondida, né? Questão respondida,
E muito obrigado, galera. Até a próxima.